No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre quais questões utilizar na preparação para um concurso da área administrativa para uma universidade federal, um instituto federal, ou mesmo Cefet, Colégio Pedro II e outras instituições federais de ensino superior e técnico aí que estão integrando ali a Lei 11.091, né, do Plano de Carreira dos técnico-administrativos em educação federal. Também serve isso daqui, você vai reparar aí ao longo da explicação, para concursos de universidades estaduais, até mesmo concursos para conselhos, prefeituras e outros concursos, porque a base da aplicação desse raciocínio ela é a mesma. E a experiência que eu tive ao longo do tempo, aí, ao longo da caminhada de concurseiro, para definir essa tática, que foi que me levou à aprovação no concurso da UFRRJ, é a mesma para todos esses concursos, né? Fala aí, que é o Guidion com mais um vídeo para você, seja muito bem-vindo ao meu canal ou bem-vindo de volta. Se você não me conhecia ainda, fui aprovado em primeiro lugar no último concurso da UFRRJ, como eu acabei de falar. Hoje eu vou falar sobre um assunto que já me foi muito perguntado no Instagram, direto, toda vez que eu abro caixinha de pergunta vem essa pergunta, o pessoal manda no direct. No YouTube, volta e meia, em algum vídeo que eu publiquei sobre concurso de universidade daqui do Rio mesmo ou de outro estado, sempre tem alguém perguntando a mesma coisa, então resolvi produzir um vídeo sobre esse assunto porque eu acho que vai ajudar muita gente. Então, vamos lá. A última pessoa que me perguntou isso daqui foi o Flávio Rocha. E a pergunta do Flávio foi a seguinte, ó: eu tenho uma dúvida sobre bancas. Quais bancas posso usar para complementar meus estudos para esse concurso? Por exemplo, a UF de Uberlândia, a Universidade Federal de Uberlândia, né, no caso, abriu concurso para assistente administrativo. Será que é possível usar algum desse material? Obrigado. Eu respondi o Flávio lá, né? Dei uma resposta simplificada, mas eu fiquei de gravar um vídeo. Ele falou: valeu, essa era uma dúvida recorrente para mim. Como você passou por isso, acredito ser uma pessoa mais indicada para responder. Estou aguardando essa resposta em vídeo, então tá indo aí a resposta em vídeo para você, Flávio. Para explicar o raciocínio no qual eu cheguei, né, a tática resultante desses anos de estudo, eu vou usar um funil, essa imagem de funil que você está vendo aí na tela, e a gente vai imaginar que o início dos nossos estudos é aqui em cima e o fim dos nossos estudos, ou seja, a prova, é aqui embaixo, ó. Então, o que eu quero explicar nesse vídeo é a progressão ao longo do tempo de quais bancas e quais matérias que eu usei nos meus estudos. Eu vou dividir aqui em 1, 2, 3, 4 partes, exatamente isso. E, num primeiro momento, no início dos nossos estudos, a gente precisa de duas coisas. A gente precisa de quantidade e diversidade de questões. E por que eu digo isso? No seu primeiro contato com a matéria, você precisa fazer exercícios para fixação. Então, para você compreender o raciocínio, entender como que funciona aquela matéria, aquele assunto, é muito melhor você ter contato com diversas formas de cobrança. Inclusive, nesse ponto aqui, eu não me importava se era questão CESP, certo ou errado, múltipla escolha, discursiva, fazia algumas questões ali até meio fora de contexto, entre aspas, para fixar mesmo o conteúdo. Então, aqui eu não estava me preocupando muito com banca, com especificidade da cobrança e nada. Era quantidade e diversidade para fixar o conteúdo. Então, num segundo momento, eu procurei por questões somente de universidades e institutos federais. Quais universidades e institutos federais, Guidion? Todos do Brasil. Do Amazonas até o Rio Grande do Sul, todos, sem exceção. Então, Instituto Federal Cefet, Colégio Pedro II. Então, nesse momento aqui, eu já fiz ali boa parte da fixação do conteúdo e eu estou partindo para uma parada mais específica, para saber, além do conteúdo, como que esse conteúdo deve ser cobrado de mim na prova e para que eu tenho que me preparar de fato, né? Como que eu vou esperar que a banca pergunte de mim. Mas isso daqui ainda não é um ajuste fino dos estudos. E você repara que eu estou deixando a parte do ajuste fino justamente para perto da prova, né? Então, as questões que tiverem a maior proximidade com o que eu vou encontrar na prova, eu deixei justamente para o final dos meus estudos para chegar na prova com isso muito fresco na minha mente. Tipo assim, o perfil da banca era algo que eu queria ver por último nos meus estudos. Essa foi a estratégia que eu utilizei. Então, num terceiro momento, o que eu fiz? Eu comecei a pegar questões de universidades e institutos federais da minha região ou de uma região próxima. No caso, eu usei Sudeste e região Sul como parâmetro. Por que eu fiz isso? O uso de questões dessas bancas, né, das universidades federais, institutos federais da região Sudeste, da região Sul, foi por um motivo bem simples.
quando eu estudava para concursos de prefeitura, eu percebi que as questões para os cargos de auxiliar administrativo, agente administrativo dos concursos de prefeitura, elas variavam absurdamente de dificuldade. Se você pegar um concurso para uma capital, por exemplo, que tem um salário legal, que tem os benefícios legais, e comparar com uma cidade mais afastada no interior, que não tem tantos benefícios, às vezes paga ali o salário mínimo, você vai ver uma discrepância absurda na dificuldade. Então isso me fez ter um insight de que a dificuldade nos concursos para universidades e demais órgãos, ela também ia variar de acordo com a população daquele local. Por quê? Se você está no lugar mais habitado, você vai ter uma concorrência maior, logo a prova vai ter que exigir mais, porque senão um monte de gente vai gabaritar, por exemplo, e aí você vai resolver tudo no desempate? Não existe, entendeu? Então os lugares que são mais concorridos naturalmente, por questão de quantidade populacional e outras questões mais complexas, assim, que eu não me aprofundei em analisar porque eu achei desnecessário, o mais importante para mim, para aplicar na técnica, inclusive, foi a percepção dessa mudança de dificuldade. Então, eu peguei ali Sul e Sudeste, na região mais próxima ali da universidade para a qual eu estava prestando concurso, e fui resolvendo essas questões. Deixa eu só corrigir esse início aqui, porque eu não estou aguentando ver esse troço torto aqui na minha tela, cara. Vou botar ele bem centralizadinho aqui, ó. Atualizado. Aí, nessa parte aqui, eu poderia adicionar uma segunda etapa, que seria a seguinte. Você vai perceber ao longo dos seus estudos que os institutos federais, eles têm ali a realização de suas provas muitas vezes por bancas. E as universidades federais, na grande maioria das vezes, realizam seus próprios concursos. Por exemplo, a Rural, a banca foi a Rural, a UFRJ foi PR4, né? A UFRJ, a UF, a própria UF, né? Através da COSEAC. Então tem essa característica um pouco diferenciada. Então um level 2 desse ponto aqui, já na boca do funil ali, vamos dizer assim, é só universidades. Então esse detalhezinho aqui é interessante, né? Só universidades federais aqui no finalzinho, já está caminhando ali para o ajuste fino máximo possível. Lembrando, né? Eu criei esse raciocínio quando eu percebi, por exemplo, que na época dos meus estudos lá para prefeituras e tudo mais, que os concursos para as prefeituras que tinham ali 30, 40 mil habitantes, tinham provas muito mais fáceis do que os concursos para prefeituras que tinham 300, 500 mil habitantes, metrópoles, capitais. Então eu tive esses insights assim de que lá na ponta do funil, quando você está chegando já na reta final do seu concurso, é muito interessante que você introduza na sua preparação questões de bancas que tenham proximidade com a dificuldade da sua prova. E aí você vai pegando esse feeling com o tempo, é inevitável. Por último, e não menos importante, na verdade, o mais importante, as questões para a própria Rural. Eu vou botar um R aqui, né? Que foi o meu concurso-alvo. Então, eu deixei as questões do último concurso, do penúltimo concurso, para resolver mais uma vez no final. Eu já tinha resolvido essas questões antes de começar os estudos, né? Aqui atrás, para efeito de conhecimento mesmo do nível que eu estava, de que eu tinha que estudar mais ou menos, né? De o que eu conseguia resolver de uma prova daquela dali cru, sem estudar nada ainda. Nessa segunda resolução, eu já parti para as questões que eu de fato não tinha estudado antes, porque na primeira resolução, quando eu me deparei com essas questões, que eu nunca tinha visto, né, matérias com as quais eu nunca tinha me deparado, eu simplesmente deixei de lado. Eu nem parei para ler, porque eu não sabia. Não adianta você ler e tentar responder um negócio que você não sabe. Foi um diagnóstico, então não tinha por que eu chutar. Eu queria saber o que eu sabia. Eu sabia o que eu sabia, ótimo, né? E o que eu não sabia. Então, nesse momento inicial, eu não fiquei assim martelando essas questões. E no momento final, eu já vim realmente ali levando a prova mais a sério. Já fazia muito tempo, então tinha esquecido, né? Não teve muito impacto. E peguei questões também de outros cargos. Por exemplo, você pode pegar uma prova aí para técnico de contabilidade, técnico de TI, até cargo de nível superior da mesma banca, né? Para o seu concurso. Só que você pega de outros cargos e aí você vai resolver, por exemplo, português, direito administrativo, constitucional. Matérias comuns à sua prova vão ter questões iguais nessas outras provas. Você pode aplicar essa mesma lógica para as outras universidades e institutos federais, justo para aumentar esse leque de possibilidades aí das questões que você tem à sua disposição para resolver. Se você tiver qualquer outra dúvida sobre o assunto, uma sugestão ou quiser compartilhar aí a sua técnica de estudos com a gente, pode deixar um comentário aqui. Muito obrigado por assistir até aqui. Até a próxima. Partiu!